Iniciamos mais uma aula referente à engenharia do trabalho. Aqui é o professor Duarte e a aula de hoje é referente ao estudo de sistemas de trabalho, onde vamos apresentar o exemplo de um trabalho automatizado. Nosso trabalho agora aqui é apresentarmos um modelo. Vamos escrever aqui um modelo baseado naquilo que nós já estudamos, nos 7 elementos de um sistema de trabalho. Então, o trabalho automatizado, só para nós lembrarmos a nossa definição, né? Ele é aquele que substitui, então ele substitui as operações executadas por recursos humanos, né? Então, por máquinas, claro, por máquinas e as suas tecnologias. Tá? Uma substituição, um exemplo bem simples do que é essa substituição de operações. Bom, a primeira atividade, então, diz respeito à nossa tarefa. Nosso primeiro elemento, está aqui a tarefa, vamos representar ali, que é a nossa ordem de serviço ou ordem de fabricação. Precisa ser o mais claro possível e deixar o menos a margem de dúvida no zero ou muito próxima do zero. Então, é usinar, tá bem claro aqui, a quantidade, 1500, e o que? Êmbolos e cilindros hidráulicos, né? E ainda por cima especifica aqui a máquina, CN5. Né? Temos aqui uma bela máquina Rohm como um exemplo. Então, essa é a nossa tarefa. A ordem de serviço é chave, é fundamental para que todo o processo ocorra da melhor forma possível. Ela não pode estar errada. Né? Agora vamos falar sobre a entrada. Estaria aqui. Né? Estaria ali a nossa entrada. Vamos colocar aqui nesse sentido. Né? Então, a entrada compõe-se pelos EPIs, por exemplo, óculos, os óculos, né? A matéria-prima, o aço 1020, o programa, né? CNC, seu software, o desenho de qual peça deve ser feita, como deve ser feita, a instrumentação de medição, né? Podemos colocar aqui como exemplo o paquímetro, podemos colocar aqui o micrômetro, né? E ferramentas que serão fixadas, né, no magazine, né? Então, essa aqui compõe-se a nossa entrada. Desenhos, processos, enfim. Agora partimos para a da questão do homem. O homem, vamos representar aqui, está lá representado. Então, o homem. Esse é o nosso esforço de agora. Duas coisas têm a sua influência: a qualificação e a experiência. Então, está aqui as duas questões que vão influenciar. A qualificação, aqui pede para essa atividade ali, tem que ter um curso, primeira coisa aqui, curso de operação de máquinas automáticas, né? Tem que ter treinamento em programação de CNC, tem que ter curso de desenho técnico e tem que ter também treinamento em instrumentos de metrologia. Essas são as 4 exigências para que seja executada essa atividade solicitada. A experiência lhe fala 1 ano de prática. Então, essas duas coisas somadas, as duas vão dizer se a pessoa é habilitada para o trabalho ou não. Então, essa é a nossa classificação para homem. Agora partimos para o processo. Este é o nosso processo. O processo, então, é essa ligação aqui, né, entre homem e máquina. O nosso processo vem nesse sentido aqui de ligar a máquina, né, localizar ponto zero, localizar um programa denominado LA519 na rede
da empresa, né? Essa é a primeira atividade que ele tem que fazer. Depois, a próxima atividade é separar o ferramental, ó, separar o ferramental e fixar no Magazine e ainda referenciar todo o sistema. É a segunda atividade. A terceira atividade é separar o material para usinar, abastecer a máquina e iniciar o processo. Vocês podem ver que isso aqui está bastante compacto, né, para facilitar a apresentação aqui, mas ele pode estar melhor detalhado em cada etapa. Próxima atividade é conferir uma peça, olha só, uma peça a cada 50 produzidas, né? Ressaltando que isso é um lote de 1.500 peças. Ele pede para fazer essa atividade aí. E por fim, para encerrar, limpar o posto de trabalho. Então é esse o processo que estamos apresentando para essa tarefa. Quando vem essa tarefa, é fácil acessar esse processo, porque ele vem junto, ou vem junto no programa, né, ou vem em material separado, informativos separados. Agora, o meio de trabalho, o meio de produção. Então, vamos separar aqui. Meio de produção. Ficou bastante simplificado, né, que ele é o torno CN5. Então, é esta máquina aqui, como estamos exemplificando aí no nosso exemplo, né? Então, se as ferramentas são parte deles, então aqui viria as ferramentas acopladas ao torno, né? Se essas ferramentas têm que ser buscadas fora, num almoxarifado, então ele também viria para cá, depois teria que voltar. Então a entrada teria que ser colocada essas ferramentas. Senão, faria parte da própria máquina se tivesse fixa junto às máquinas aqui em algum lugar. Tá? Então esse é o meio de produção que ficou bastante simplificado a apresentar. Agora vamos para as influências do meio ambiente, né? Então aqui onde estaria localizado, nos dois sentidos, né? Então influências do ambiente são duas, são as recebidas e são as emitidas, são dois sentidos, né? Está aqui destacado. Então ele recebe de fora ruído nesse ambiente de trabalho, né? Tem influência da temperatura, tem geração de poeira, questões de iluminação, de espaço físico e cavaco que volta e meia atinge essa máquina aqui. Então tem provavelmente algum problema de layout, é provável, teria que olhar. Então nós teríamos que dar uma olhada aqui no arranjo físico, né? Por exemplo, dá uma estudada. E as emitidas, né? Então temos também as influências exercidas no ambiente pelo posto de trabalho. Tem geração de ruído, geração de poeira, geração de cavaco e também de fluidos de corte. Também tem esse problema aí. Então fica esse alerta nesse sentido de que você recebe influência e você emite ruídos dentro do ambiente onde está inserido. E por fim, agora para encerrar, nós temos aqui a questão da nossa saída, né? A entrada lá e a nossa saída aqui embaixo. Então, o que é a nossa saída, né? Olha só, tem que sair os 1.500 que foi solicitado lá, né? 1.500 êmbolos de cilindro hidráulicos, né? Tá lá os êmbolos do cilindro hidráulico. Os instrumentos de medição que adentraram, né? Tá ali o instrumento de medição, ó, tem que sair também. Desenho, tá lá, ó, que entrou. EPI, olha só, tem que sair também. Sai cavaco, então quando tem essa parte aqui, já é esse detalhe aqui que está influenciando o ambiente, né, externo, o posto de trabalho, está aqui a nossa saída. O fluido de corte, por exemplo, está impactando também o ambiente no seu entorno. Então nós temos uma apresentação rápida aqui dos elementos, né? Este aqui, 1, por exemplo. O 2, não precisa ser nessa ordem de apresentação. O 3, o 4, o 5, faltou a máquina aqui. O 6, e aqui por fim o 7, que é a
saída, né? Então esse é o fluxo aqui da entrada, essa relação, né? Entrada e a saída, né? Então temos que ter esse cuidado aqui da entrada e a saída, né? Como é que o processo acontece? Através dos 7 elementos do sistema de trabalho. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.